Fala galera, bem-vindos a mais um Mano a Mano. Hoje eu tô vindo para fazer o Mano a Mano da grande final da Copa Libertadores da América, né? Um confronto muito esperado, muito aguardado, já que as semifinais ocorreram já um tempo atrás, então essa espera, com certeza, para a torcida tanto do Palmeiras como do Flamengo deve ter sido bem dolorosa, bem sofrida, né? Ficar aguardando o dia 27 chegar, mas ele já está chegando, então vamos lá, vamos fazer esse Mano a Mano analisando o momento, é claro, das equipes, dos jogadores, dos atletas. Então, isso vai estar muito em pauta, o momento atual, como eles estão chegando. A temporada, claro, vai ser importante também, mas o momento específico, se caso o jogador estiver voltando de lesão, vai ser mencionado e citado, e isso vai ser prejudicial a ele nas disputas. Então já fica minha dica que jogadores voltando de lesão, sem ritmo de jogo, devem perder seus confrontos caso encarem adversários parelhos, né? Claro, se ele for muito superior, talvez não, mas caso encare adversários muito iguais, muito parelhos, ou que está num momento muito bom, aí, mesmo ele sendo o melhor jogador, ele vai perder, pois falta ritmo, não dá para confiar num atleta voltando de lesão 100%, né? Então, só deixo claro isso, né? Que o critério vai ser avaliando um pouco disso também. Então, espero que vocês curtam, que gostem. Deixa o like caso curta, se inscreva no canal. Estou trazendo vídeos gradativamente. Deixem sugestões aí nos comentários que eu trago. Agradeço muito a todos. Me siga lá no Facebook e bora lá. O primeiro duelo é no gol. O confronto entre o Everton, do Palmeiras, e Diego Alves, do Flamengo. Aqui, para mim, não há disputa. O Everton vive uma fase muito boa já há algumas temporadas. É goleiro de seleção brasileira. O Diego Alves, apesar de sua experiência na Europa principalmente, mas também por ter sido campeão pelo Flamengo, é um goleiro muito bom, principalmente na disputa de pênaltis, é um exímio pegador de pênaltis, mas ainda oscila. Em grandes jogos ele geralmente se destaca, acaba defendendo muito bem, indo muito bem, por sinal. Em outros jogos, talvez de menos importância, ele acaba falhando. O Everton falha um pouco menos do que o Diego Alves, talvez bem menos do que o Diego Alves, mas claro, todo goleiro comete falhas e ele vive um ótimo momento, uma ótima fase há muito tempo, então aqui para mim não tem muita disputa, é o Everton por enquanto, muita coisa. Na lateral direita temos a disputa entre o Mike, do Palmeiras, e o Isla, do Flamengo. Aqui eu vou de Isla, pela experiência, apesar dele ter sido muito questionado durante a temporada pela própria torcida do Flamengo. Claro, a falta que faz o Rafinha da época de 2019, ele sempre vai ser comparado a isso. E ele não tem tanta qualidade técnica como o Rafinha, mas ele é um bom lateral, um lateral de seleção chilena, um lateral de experiência na Europa, muito experiente. Então, aqui ele vai enfrentar o Mike, que nem titular o titular é o Marcos Rocha, mas ele está suspenso para a grande final. Então, como ele está enfrentando o Mike, e que nem titular do Palmeiras então aqui para mim é Isla sem muitos problemas. Aqui uma bela disputa entre Gustavo Gomes e Rodrigo Caio. Acho que seria mais parelho se ambos estivessem jogando o tempo inteiro, né, constantemente. O Gustavo Gomes pelo menos mantém seu ritmo, joga bastante jogos pelo Palmeiras, tem uma boa série de jogos na temporada, uma boa quantidade de jogos. O Rodrigo Caio já não, oscilou bastante, uma temporada de muitas lesões, idas e voltas, vários períodos longos afastado por conta de lesão, passou por um período também de recondicionamento ali, onde tentava se preparar para evitar novas lesões, mesmo assim ainda está se recuperando, ainda é até dúvida para a final, já que ele tomou uma pancada na panturrilha e sofreu um edema, mesmo assim eu acho que ele vai, pois é um jogo muito importante, é um jogo do sacrifício, então acredito que o Rodrigo Caio jogue, mesmo que ele esteja sentindo dor, mas por conta dessa irregularidade na temporada, de altos e baixos, de muitas lesões, o Gustavo Gomes, muito regular, muito bom, muito forte, um dos melhores, se não o melhor zagueiro do Brasil. Então, aqui é Gustavo Gomes pelo momento. E para formar a dupla de zaga com o Gustavo Gomes, temos a disputa Luan e Davi Luiz. Aqui a diferença técnica para mim é brutal. O Davi Luiz é muito mais zagueiro, muito mais jogador, muito mais técnico, muito mais praticamente tudo do que o Luan. O Luan não é tão confiável, mas até que nessa temporada ele está mais regular. Claro, não é aquele regular nota 8, 9, é um regular nota 6, 7, mais ou menos. É o que ele consegue manter, mas a última temporada dele tinha sido bem ruim, com falhas em momentos decisivos importantes. Nesta temporada não teve tantas falhas assim, mas o Palmeiras também caiu em alguns momentos e ainda não chegou em tantos momentos importantes. Vai chegar agora, então vamos ver como ele vai sair. Então aqui eu vou de Davi Luiz, apesar dele não ter jogado tantos jogos ainda. Os jogos que ele atuou, o Flamengo venceu e só sofreu um gol enquanto ele esteve em campo,
que foi no último jogo contra o Internacional. Então isso mostra a sua capacidade de defender, de saída de bola, a sua experiência de Europa de muitos anos. Fisicamente ele pode não estar no seu auge, no seu melhor, mas tudo o resto, toda a parte tática e técnica que ele tem, o conhecimento dele, supera o do Luan. Então aqui é Davi Luiz, muita coisa. Na lateral esquerda temos o duelo entre Piquerez e Filipe Luiz. Aqui para mim é Filipe Luiz, até muita coisa, apesar de não viver seu melhor momento do Flamengo. Nessa temporada já teve momentos melhores, também está voltando de lesão, está ganhando ritmo com os últimos jogos, já entrou, já atuou. É um jogador muito experiente, muito inteligente, faz a saída de bola do Flamengo ali fluir com mais tranquilidade. Então é um jogador de muita construção, não é de tanta linha de fundo, né? Ele não avança tanto para o corredor, ele vai mais para o meio, centraliza ali para dar mais posse de bola para a equipe, mais domínio de jogo. O Piquerez chegou na metade do ano, ainda está em processo de adaptação, acho que ele ainda não conseguiu entregar o seu melhor, o que conseguia entregar lá no Uruguai, então eu acho que falta essa adaptabilidade dele para o futebol brasileiro, tende a crescer com certeza, é um jogador que é uma promessa, que pode alavancar e até futuramente dar uma boa venda para o Palmeiras, mas hoje para mim é Filipe Luiz, pois ainda não vi grandes coisas, grandes partidas do Piquerez na temporada com a camisa do Palmeiras, então por isso eu vou de Filipe Luiz, pela segurança, pela experiência, apesar de estar voltando de lesão, tecnicamente ele é muito bom, então para aqui é Filipe Luiz. Agora vamos iniciar o meio-campo com um belo duelo entre Felipe Melo e William Arão. Para mim, um duelo muito interessante. Eu diria que estaria muito equilibrado, muito parelho. Daria até empate, mas o Felipe Melo está voltando de lesão também, então isso pesa um pouco para ele. Ele vai vir com um pouco menos de ritmo. O Arão já vem jogando com mais constância. Ele falhou em alguns jogos lá contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Falhou ali nos 2 jogos, ele não foi tão bem. Tem jogado de uma forma mais exposta, então tem corrido o campo inteiro e às vezes dá certo dele consertar os erros dos seus companheiros, às vezes não dá, às vezes ele falha sozinho em um domínio de bola e acaba entregando um contra-ataque ou outro, mas o nível na temporada como um todo dele é muito bom e o do Felipe Melo também, ele encaixou muito bem nesse esquema que o Abel vem utilizando agora, sem os 3 zagueiros, ele tem ido muito bem e ajudado bem a marcação, mas é uma final, Felipe Melo. É complicado apostar nele, né? E nele, pois ele é aquele jogador que pode fazer uma excelente final, marcar muito bem, ser firme, ser forte, viril, tem bom passe, então pode dar um passe para gol, fazer um gol de cabeça, porque não numa bola parada, mas ainda assim também pode ser expulso por conta da sua agressividade, da sua força excessiva às vezes. Então é sempre um risco, é sempre um perigo ir de Felipe Melo numa final, no jogo único, muito tenso. Então aqui eu vou um pouco de Arão, por estar com mais ritmo de jogo, por ser menos violento que o Felipe Melo. Então, se fosse para jogar uma final amanhã, eu iria de William Arão. E formando a dupla de volantes, temos a disputa Zé Rafael e Andreas Pereira. Para mim aqui não há disputa, o Andreas Pereira chegou e não sentiu nada, o peso da camisa do Flamengo. Joga muito bem, principalmente quando atua na posição ali de segundo volante, né? Quando ele vai mais à frente como meia, aí sim ele caiu um pouco, não conseguiu produzir o que um meia precisa produzir, mas quando ele joga na sua função de segundo volante, ele consegue construir ali por trás com muita qualidade, chegar, finalizar. É um jogador muito bom de pensamentos europeus, né, já que ele foi formado na Europa. O Zé Rafael é muito inconstante, às vezes faz uma excelente partida, outras faz uma partida muito discreta, muito ruim. Então essa oscilação do Zé Rafael ainda pesa muito e o Andreas chegou e quando joga ali de segundo volante, praticamente todos os jogos manteve um nível altíssimo. Um ou outro talvez ele não tenha ido tão bem, mas na grande maioria atuou excelentemente bem. Então aqui é Andreas Pereira, muita coisa. Agora a disputa entre Gustavo Scarpa e Everton Ribeiro. Aqui é uma disputa bem complicada, pois o Everton Ribeiro é muito mais jogador que o Gustavo Scarpa, é um jogador de seleção brasileira. Um jogador que não vem na sua melhor temporada, é uma temporada bem ruim, principalmente em números, gols, assistências. O Everton Ribeiro não consegue produzir do trio ali, ou do quarteto ofensivo, foi o que menos produziu durante a temporada inteira. Teve momentos onde a torcida pegou muito no pé dele e queria que ele saísse do time. Claro, ele recuperou. Hoje ele já está um pouco melhor. Não é o Everton Ribeiro que a gente conhece, aquele decisivo, aquele jogador imprescindível, mas voltou a atuar no nível bom. Já o Scarpa vem na sua melhor fase no Palmeiras, é o garçom do Brasil na temporada, né? Deu muitas assistências, mais de 20 assistências na temporada, marcou um bom número de gols também, jogador muito importante, encaixou muito bem nesse time do Palmeiras, deu uma consistência tática boa, já que ele consegue recompor bem também.
Então, os números dele são muito melhores que do Everton Ribeiro. Então, pelo momento, eu não posso ir contra ele, pois ele vive ótima fase. Então, apesar dele ser menos jogador do que o Everton Ribeiro, ainda assim, pelo momento, eu vou de Gustavo Scarpa, do Palmeiras. E o outro meia, a disputa entre Rafael Veiga e Arrascaeta. Aqui pode ser Arrascaeta, pode ser o Michael, que pode ser mantido ali no time titular, né? Já que o Arrascaeta ainda é dúvida. Então, eu estou gravando isso na terça-feira, então ainda é muito distante. Ele ainda vai jogar ainda hoje, no caso, contra o Grêmio. Não sei se ele vai atuar ou não vai atuar, se ele vai ganhar ritmo ou não. O Arrascaeta, antes da lesão, para mim, ele era o melhor jogador da América do Sul, não era só do Brasil. Para mim, da América do Sul, ele vinha sendo muito decisivo, muito importante. O melhor jogador do Flamengo antes da lesão, com certeza. Mas como ele lesionou, ele não vai voltar no mesmo ritmo, no mesmo ímpeto. O Rafael Veiga vive ótima temporada, tem ótimos números. Se for competir com o Arrascaeta voltando de lesão, sem ritmo de jogo, eu vou de Rafael Veiga, pois já está com ritmo, está com confiança, vive ótima temporada, é decisivo. Então, para mim, eu ficaria com o Rafael Veiga. Se ele disputasse com o Michael, o momento dos dois seria muito bom, tanto do Rafael Veiga como do Michael. Talvez do Michael um pouquinho melhor, nos últimos jogos principalmente. O Michael tem o drible, né? Tem a jogada individual um pouco melhor do que o Rafael Veiga, mas em números na temporada, os dois estão muito próximos. O Rafael Veiga jogou um pouco menos de jogos, mas talvez tenha mais minutagem do que o Michael, mas os números são muito próximos. E eu acho ainda o Rafael Veiga um pouco mais jogador do que o Michael. O Michael ainda pode crescer, pode se tornar mais jogador do que o Rafael Veiga, com certeza. São funções até diferentes. Um é mais um meia, o outro é mais aquele segundo atacante, aquele atacante de lado de campo. Então, funções diferentes. Um é mais cerebral, o outro é mais criativo, que é, no caso, o Michael, né? De driblar, de partir para cima, de tentar finalizar a qualquer custo. O Rafael Veiga mais centralizado ali, constrói o jogo um pouco mais de trás. Então, eu gosto mais desse tipo de jogador que está mais em falta, né? O jogador mais meia ali, mais criador. Então, eu ficaria com o Rafael Veiga. Não vou de Arrascaeta por conta de estar voltando de lesão, mas sei que ele é muito mais jogador do que o Rafael Veiga. Então, nível de jogador nem se discute. Mas, pelo momento, por um estar voltando, ainda não ter atuado muito ainda, e o outro vir numa ótima fase, eu vou de Rafael Veiga. Aqui outra bela disputa, Dudu e Bruno Henrique, dois dos principais jogadores dos times, né? Tanto o Dudu como o Bruno Henrique são muito decisivos. Para mim, o Bruno Henrique é o jogador mais decisivo do Brasil na temporada. Ele é muito bom, é muito importante para o Flamengo, jogador quase completo, dá muitas assistências, faz muitos gols de cabeça, com os pés. É um jogador muito bom, muito útil. Também está sofrendo com uma tendinite no joelho, mas ainda assim acredito que vá para o jogo, sem problema nenhum. Ele deve fazer tratamento intensivo e atuar. Ele atuou contra o São Paulo. Mesmo com dor, ele marcou o gol da vitória. Então isso mostra o ímpeto que ele tá, a fome que ele tá. O Dudu tá ainda tentando recuperar a sua melhor forma. Já está no nível melhor do que quando chegou. Marcou um gol que foi um pouco inútil, né, na derrota para o Fluminense. Mas mesmo assim, o Bruno Henrique vem fazendo gols constantemente, muito mais na temporada do que o próprio Dudu. Então aqui eu acho o Bruno Henrique mais completo do que o Dudu em vários aspectos. Então hoje, pelo momento, eu vou de Bruno Henrique. E no ataque temos a disputa entre Rony e Gabriel, o Gabigol. Aqui para mim não há disputa, a temporada do Gabigol é muito boa, é excelente. Ele passou por um momento ruim, um momento de jejum, mas ele já voltou a marcar, já voltou a jogar bem. Então, para mim não há disputa. O Rony não vive assim seu melhor momento, sua melhor fase. Na temporada passada, na Libertadores, ele vinha muito bem, mas nesta temporada ele sofreu com muitas lesões, não conseguiu repetir o final daquela última temporada. Então, por conta disso, dos inúmeros problemas físicos que o Rony sofreu, não marcou tantos gols, não participou tanto das partidas. O Gabriel sempre está ali constantemente, ou está ali ou está na seleção brasileira. Então, para mim, é Gabriel muita coisa. Para mim, não há disputa aqui nesse confronto. Então, ficou assim, fechado, 7-4 para o Flamengo. 7 jogadores do Flamengo e 4 do Palmeiras. A seleção ficou formada com o Everton no gol. Na zaga temos Isla, Gustavo Gomes, Davi Luiz e Felipe Luiz. No meio-campo, na volância, temos o Arão e o Andreas Pereira, a dupla do Flamengo. Nas meias, temos Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, os meias do Palmeiras. Isso muito pelos momentos que os meias do Flamengo, que são melhores para mim, vivem. E lá no ataque, a dupla do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol, com seu entrosamento muito alto, né? E sempre participando de gols, sendo decisivos. Então, assim ficou minha seleção. Se fosse para escolher um treinador, é complicado. Eu não gosto muito do jeito do Abel Ferreira, do estilo de jogo dele, né? Ele não é um
um treinador tão ofensivo, não expõe tanto sua equipe. O Renato Gaúcho já expõe mais, mas não é um treinador que eu curto assim exuberantemente. Não acho ele taticamente brilhante. É um treinador que precisa evoluir muito taticamente, mas ele consegue fazer um time ofensivo, um time solto, lida com o grupo muito bem, né? Sabe lidar com pessoas, brincar, descontrair, trazer a responsabilidade para ele. Isso deixa o grupo mais solto, mais leve. Então aqui eu iria de Renato Gaúcho, pelo Flamengo jogar o futebol mais bonito, mais vistoso do que o Palmeiras, mas não são dois treinadores assim que eu curta bastante. Mas se fosse para escolher um deles, escolheria o Renato Gaúcho. Então é isso, espero que tenham gostado. Caso tenham curtido, deixa o like. Caso não, dislike. Se inscreva no meu canal, me siga lá no Facebook. Deixa aí nos comentários a sua escalação, né? Seu time ideal. Agradeço muito a todos e até a próxima.